Quando você olha para aquela estátua que está ali no capítulo 2 do profeta Daniel, você vai ver que ali o Senhor ele reconfigurou toda a história da humanidade. Ele reconfigura toda a história da humanidade naquela estátua. E aquela estátua você vai ver que está representando a figura de um corpo de um homem. E no corpo desse homem, o Senhor pega e conta a história da humanidade, reconfigurando tudo ali. Não que a história esteja começando ali, mas a partir do Império Caldeu, do rei da Babilônia, do profeta Daniel, dos pontos que estão acontecendo posteriores ali, o Senhor está contando tudo o que vai acontecer na história da humanidade. E aí, na história da humanidade, você vê que começou ali na cabeça, a cabeça que representa o rei da Babilônia, que representa Nabucodonosor, e aí vem os pés da estátua, onde se formam os 10 dedos. E ali nos 10 dedos, quando se formam os 10 dedos, ali termina a história, o domínio desses reinos aí. Então a pedra que se desprende sem força, sem ajuda, sem auxílio de mãos, ela bate nos pés da estátua e a estátua vira pó. Então foi no corpo dessa estátua que o Senhor quis mostrar na figura desse homem, que é a figura de um homem ali, que o Senhor quis mostrar toda a história da humanidade. E o rei Nabucodonosor, quando ele vê, quando ele sabe que aquilo ali, aquela cabeça de ouro ali representa ele, ele resolve fazer aquela estátua, refazer aquela estátua como se fosse ele. E ele faz e diz: olha, agora todo mundo vai ter que adorar essa estátua. E quem não adorar essa estátua vai para a fornalha ardente e vai ser aquecida 7 vezes mais se não adorarem ele. E se afrontarem ele, ele aquece 7 vezes mais e joga todos os que se opõem a não adorar essa imagem dentro da fornalha ardente. Então você vê que isso são figuras espirituais que estão se formando ali dentro do livro de Daniel, para a gente olhar para ali, para dentro do livro do Apocalipse. E aí quando você olha para o livro do Apocalipse, você vai ver que tem uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que o profeta Daniel disse que ela era, não é, mas aparecerá. E quando você olha para a estátua, você sabia que ela era. Agora, João está escrevendo no tempo histórico dele e o Senhor está falando na presciência dele. Então ele diz: João, ela era, ela não é atualmente no teu tempo, mas ela aparecerá na presciência de Deus. Então João tem que entender esses pontos aí. Ela era, ela não é, mas aparecerá. Aparecerá quando? Nos pés da estátua, quando se formam aqueles 10 dedos ali. Então no livro do Apocalipse você vê que está formada ali uma besta que era, não é, mais aparecerá, uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres ali, né, no livro do Apocalipse. E aí ele continua falando, ele diz: a besta que era, porque ela era no passado, os reinos se desfizeram, ela não é, porque ela não existe ainda, não está formada. E depois ele diz: mas ela aparecerá, porque ali nos últimos dias ela vai aparecer na figura do anticristo. Então o Senhor está dizendo: ela era, não é, mas aparecerá. Então você tem que olhar para os impérios, mas você tem que olhar para os pontos proféticos que está sendo falado ali para o profeta, para o apóstolo João na ilha de Patmos. Ele está tendo essas revelações. E aí você olha para essa estátua que o profeta Daniel está vendo, que está reconfigurando toda a história da humanidade. Você sabe que ela está ali alinhada com 4 animais. E aí quando você olha lá no livro do Apocalipse, você vai ver que ali aparece 4 cavaleiros. E você vai perceber que aqueles 4 cavaleiros ali, pelo profeta Joel, você vai perceber que aqueles 4 cavaleiros, eles não são 4 cavaleiros diferentes, mas eles são uma evolução. Por que eu sei disso? Porque tem o profeta Joel, e o profeta Joel ensina sobre os 4 cavaleiros, sobre os 4 gafanhotos. E o livro do Apocalipse ensina sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí quando você olha para os gafanhotos, você vai ver que o destruidor, que é Abaddon e Apolion, olha só, Abaddon e Apolion não é destruidor em grego e em hebraico? Então ele mostra ali, olha o nome dos gafanhotos, olha o nome
dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí você olha também que ali aparece quando ele diz vem, é a palavra revela-te. E aí você vê que só aparece essa palavra revela-te até o 4º cavaleiro. Porque no meio da semana ele se revela, ele está se revelando desde o 1º selo, mas ele se revela como homem da iniquidade só a partir do 4º selo. E aí a morte e o inferno estão lhe seguindo. E ali está aparecendo a figura do anticristo. Então quando eu digo que está aparecendo a figura do anticristo, eu vou remontando ele a partir dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então ele recebe uma coroa, olha aí, recebe um arco de flecha, aí ele recebe uma espada, e ele tem uma balança na mão, e depois a morte e o inferno lhe seguem. Então essa é a figura daquele que era, não é, mas aparecerá. Aí no livro do Apocalipse completa, ele era, não é, mas aparecerá, procede dos 7, caminha para a destruição, porque os pés estão formados, os pés que caminham para a destruição. E aí era esse estudo que eu queria te chamar para você entender porque é tão importante a gente olhar para dentro do profeta Daniel. Olha que o profeta Daniel revela os 10 chifres, mas não revela as 7 cabeças. Então olha para o livro de Daniel e remonta ele todo ali dentro do livro do Apocalipse. Ok? Então deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para você, se eu esqueci de mais alguns pontos aqui. Então era isso. Então, o chifre pequeno que toma lugar de 3, a besta que era, não é, mas aparecerá, reconfigurando toda a história da humanidade ali no profeta Daniel, mostrando a realidade. Daniel mostra as sombras, o livro do Apocalipse mostra a realidade, para a gente poder compreender as profecias do livro do Apocalipse e a história da humanidade remontada ali, quando a pedra vem e bate nos pés da estátua e destrói, porque ela caminha para onde? Para a destruição. Então a estátua vai virar pó, os reinos vai virar pó, e vem o reino de Deus que toma posse. Então tome posse dessas profecias e até o próximo vídeo em nome de Jesus.